Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um tema muito importante: despesa. Você fala assim, nossa, dá para viver sem ter despesa? Não sei, vamos conversar sobre isso? Vamos lá então. Nosso objetivo vai ser falar sobre consumo e geração de despesas. Também como classificar essas despesas serão fundamentais para a gente entender a nossa vida financeira. E vem aquela pergunta: e se não tivesse dinheiro? Você já imaginou vivendo sem dinheiro nenhumzinho? Seria possível? O que vocês acham, gente? Será que é possível a gente viver sem grana? Pense um pouquinho. Que situação você acha que daria para viver sem dinheiro? Não estou falando viver com pouco, estou falando sem dinheiro. É possível viver hoje? Pense um pouquinho. Vamos lá. Ó, tem uma citação aqui da Natália Arcuri, no livro dela Me Poupe, que foi um best-seller, que ela diz o seguinte, ó: é comum as pessoas acharem que eu só penso em dinheiro de 24 horas por dia. Quer saber? É quase verdade. A vida nos leva a pensar no dinheiro o tempo todo. Dormir na cama quentinha, R$ 2.500, somando os valores da cama, do colchão, dos travesseiros e do edredom. Me vestir para trabalhar, R$ 200. Pegar o busão, R$ 4,40. Tomar café da manhã na rua, mais R$ 10. E assim por diante. Essa é uma citação do livro dela, Me Poupe. Ela está errada, gente? Não, né? Se a gente pensar bem, a todo momento, até para dormir a gente gasta dinheiro. A gente diz, nossa, dormir não paga nada, né? Não gasto nada. Gasta? Você gastou para ter a cama, o edredom, o travesseiro. Então tá difícil de responder aquela pergunta: dá para viver sem dinheiro? Aqui está uma cena de um filme, não sei se vocês conhecem, que é um filme de 2000 do Tom Hanks, mas vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, né? Que é chamado filme Náufrago, aonde ele cai numa ilha deserta e o grande companheiro dele é o Wilson, né? Que é a cara pintada ali na bola de voleibol, virou até meme, quando nem existia meme ainda, né? Lá nos anos 2000. Então seria possível viver se a gente vivesse numa ilha deserta, aonde não tem onde se consumir. Ele, para sobreviver, ele precisou aprender a pescar e ver as frutas de lá e fazer as suas próprias roupas, que chegou um momento que as roupas dele se desmancharam, né? Apenas nessa situação a gente poderia pensar que daria para viver sem dinheiro. Numa sociedade que a gente vive hoje, é impossível. Pensem bem que de alguma maneira você gasta dinheiro, não é verdade? De uma maneira ou de outra você precisa consumir para viver. Mesmo há algum tempo atrás, por exemplo, na época do meu avô, que é muito longe para vocês, gente, eles produziam a maioria das coisas que eles comiam naquela época. Mas às vezes aí havia coisas que eles precisavam comprar das pessoas em torno, ou tem que ir lá na vendinha, que se chamava na época, e comprar. Hoje ainda está muito mais difícil, que a gente não produz praticamente nada do que a gente consome, não é verdade? Tudo a gente consome de produtos que são produzidos por outras pessoas. A gente produz, às vezes, mesmo trabalhando, uma pequena parte que às vezes a gente nesse momento não consome, mas outras pessoas consomem. Então é muito difícil viver sem consumir. Mas uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente fala de consumo, é a questão do estilo de vida. Vamos dar um exemplo. Você consome a mesma coisa, por exemplo, que o Neymar, o jogador de futebol brasileiro, muito famoso na atualidade? Não, né? O grau de consumo dele é totalmente diferente do nosso consumo diário. Você, entre a escola mesmo, os seus colegas de escola, há diferença de consumo, apesar de vocês terem similaridade dentro da vida de vocês. Mas isso depende. Já com a professora, com o professor, o estilo de consumo são bem diferentes do que dos seus colegas. Então o consumo também está atrelado ao que a gente chama do estilo de vida. Então o estilo de vida vai definir muito sobre o nosso consumo.
Então, não é possível, seja lá o estilo de vida que você tem, é impossível você sobreviver sem consumir muitos dos bens. Mas dentro desses consumos, nós vamos ter diferenciações do que aqueles que a gente chama de essenciais, por exemplo, habitação, comida, vestuário, saúde, que são exemplos de gastos essenciais. Mas também existem aqueles consumos que são desejos. Eu sempre dou um exemplo seguinte quando eu falo em desejo, né? Eu quero uma calça, preciso de uma calça. Eu tenho uma calça que eu compro lá, que não tem nenhuma marca famosa, uma grife, ela custa R$100, uma calça jeans. Mas se eu quero comprar da grife X, ela custa 300. Será que a calça em si eu estou precisando? É uma necessidade. Mas se eu vou comprar da grife tal, isso se torna um desejo. Porque eu preciso da calça, mas agora se eu compro da grife, já está passando para a área de desejo. E é errado eu consumir meu desejo? Não, a gente também trabalha para isso. Porém, a gente precisa ver se aquele desejo se adequa ao que eu estou recebendo no momento. Viram a diferença? Não é pecado você ter os seus desejos, mas porém você tem que equilibrar. Eu quero um celular, mas eu só vou comprar da marca X se eu tiver condições de comprar. Tenha exatamente, porque talvez aquela marca X, a marca Y, que custa metade, vai ter os mesmos recursos que realmente eu necessito, não é verdade? Então, baseado nisso, eu vou dar uma atividade para vocês pensarem entre o que a gente chama dos objetos de necessidade e aqueles que seriam desejos. Eu citei alguns aqui. 1, 2, 3, 4, 5 colunas por 3 linhas, ou seja, testando 15 aqui. Eu quero que vocês organizem 2 tabelas. Uma aonde eu vou colocar as necessidades e a outra eu vou colocar como desejo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a discutir exatamente isso que é muito fundamental. As despesas por necessidade e as despesas por desejo. Já voltamos. Então, galera, conseguiram fazer essa divisão facilmente? Mesmo lembrando aquela história do estilo de vida. Aqui está muito claro o que é necessidade e o que é desejo. Então, vamos lá. O que eu separei? Vamos ver se a minha tabela bateu com a de vocês. Dá uma olhadinha aqui na minha tabela, gente.
Compare com o que vocês fizeram lá, a divisão que vocês fizeram. Ficou igual? Vamos discutir um pouquinho. O que eu coloquei como necessidade? Já dei algumas dicas antes. Moradia, transporte, alimentação, saúde, roupa, lazer e exercício físico. Fundamental para a gente viver, precisamos disso dentro daquilo que eu coloquei para vocês. O que eu coloquei como desejo? Jogos online, casa própria, skate, cirurgia plástica, estética, academia de ginástica, comer em restaurantes, calça de marca, viagem à praia. Mas você não colocou, professor, exercício físico como necessidade e colocou a academia de ginástica como um desejo? Sim, eu posso fazer exercício sem ir para a academia de ginástica. Concorda comigo? Sim. Por que a cirurgia plástica estética está no desejo? Porque se eu tivesse que fazer uma cirurgia plástica reparadora, isso seria um desejo. O que é uma plástica reparadora, pessoal? Quando alguém tem um defeito físico, esse defeito físico, que a gente considera um defeito físico, faz mal para ela. Se não faz mal para ela, ela vive bem daquela maneira. Então vocês vejam que também tem a ver com o desejo e a necessidade. E alguém diz assim, professor, mas colocou casa própria ali como desejo? Mas moradia não depende? Bem, calma lá, pessoal, temos que pensar. Casa própria, você tem que ter um valor para dar de entrada, você tem que pagar um alto valor, que principalmente quando você faz uma entrada muito pequena, você tem que pagar um grande valor mensal que vai superar o valor de um aluguel. Se você tiver condições de arcar com isso, não tem nenhum problema de você colocar com desejo. Mas, no caso, o aluguel da moradia vai ser muito mais barato do que a compra da casa própria. Isso vai exatamente o equilíbrio entre a necessidade e o desejo. Tranquilo, gente? Então vamos à frente agora. Então, quando a gente fala em despesa, a gente precisa classificá-la em dois setores que são muito importantes, em duas classificações muito importantes. O que é despesa fixa e o que é despesa variável. Isso a gente precisa ter muito claro para a gente não se perder quando a gente está fazendo o nosso planejamento financeiro, tudo bem? Então vamos entender o que é cada uma dessa qualificação, dessa tipificação que eu estou falando de despesa. Despesas fixas são aquelas, pessoal, que acontecem todo mês. Por exemplo, o aluguel eu tenho que pagar todo mês. Eu tenho que pagar todo mês, por exemplo, se eu parcelo o IPTU, eu tenho que pagar todos os meses. Anuidades que eu tenho que pagar sempre, a comida que eu preciso pagar sempre, as coisas que eu tenho que pagar todo mês um determinado valor, tá? Agora, as variáveis são aquelas contas que acontecem ocasionalmente, que são as eventuais, tá? E também aquelas contas que a gente chama variáveis. As eventuais acontecem uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, mas as variáveis são aquelas contas que acontecem mensalmente, mas que elas têm uma variação de valor. Por exemplo, água, luz, telefone, que são variáveis, são aquelas despesas que dependem do consumo que eu vou ter. A quantidade de gás que eu gastei naquele mês, a quantidade de água que eu gastei naquele mês, a quantidade de luz que eu gastei naquele mês, vão entrar exatamente dentro das despesas variáveis. Tranquilo, gente? Então, nós temos dentro dessa daqui, a gente precisa muito organizar essas despesas fixas e as variáveis. As despesas fixas são fáceis, é só eu somar, eu sei o total dela. As variáveis a gente tem que fazer alguma estimativa para a gente não ter a nossa saúde financeira comprometida, não é verdade? E daí agora nós vamos pensar, vou dar alguns mais exemplos das despesas que nós temos. Despesas com habitação, conta de água, luz, telefone, gás, aluguel, prestação da moradia, condomínio, IPTU, taxas municipais, internet, TV de assinatura, supermercado, feira, padaria, lavanderia e outras coisas afins. Despesas com saúde, que são exemplos: plano de saúde, tratamento, medicamentos, consultas médicas,
terapeutas, gastos com dentista, ortodontista, são exemplos das despesas com saúde. Despesas com transporte, que são um grupo de transporte. Prestação do automóvel, estacionamento, IPVA, seguro obrigatório, seguro do carro, combustível, lavagens, multas, táxi ou similar, né? Por exemplo, como Uber e assim por diante, passagem de ônibus, metrô, trem, etc. Vocês viram? Nossa, professor, agora eu estou tendo ideia de quanta despesa tem na nossa vida. E aqui a gente classificou de acordo com grupos, né? Despesas pessoais, vamos ver o grupo de despesas pessoais. Higiene pessoal, como manicure, depilação, outros, cabeleireiro, cosmético, vestuário, academia, esportes, tratamento estético, mesados, afim, são exemplos de despesas pessoais. Despesas com educação, pagamento escola, faculdade, curso, extracurriculares, material escolar, uniformes, está no grupo de educação. Despesas com lazer, restaurantes, cafés, bares, baladas, livraria, jornais, revista, streaming de música e de vídeos, jogos, viagens, hospedagens e passeio está no grupo de lazer. Outras despesas que não se classificam dentro das tipificações anteriores. Tarifa de banco, anuidade de cartões, pensões, doações, caixinhas, dízimos e afins que tenham a ver com isso. Nossa, é muita coisa dentro das despesas. Já tinham notado quantas despesas tem uma família, gente? Que a gente falou alguns exemplos ali, né? Às vezes a gente não se toca as despesas que a gente tem. Então, dentro dessas que eu coloquei agora para vocês, eu quero que vocês organizem aqui na atividade 10 despesas que sejam fixas, que acontecem todos os meses com um valor igual, e 10 despesas variáveis. Eu quero que vocês organizem uma tabela daquelas que vocês têm na casa de vocês. Eu quero que vocês organizem uma tabela classificando elas em fixas ou variáveis, então quer dizer, duas colunas, uma fixa e outra variável, e ao lado da despesa, coloque o valor real aproximado que você gasta na sua casa. Por exemplo, moradia, quanto que vocês gastam? Se é aluguel, quanto? Se é prestação, quanto? Tá bom? Se é a luz, qual que é o valor médio dessa luz que você paga? Você vai colocar lá. Considerando, vocês vão levar em consideração o seguinte, que o valor da receita total, ou seja, da renda da sua família, é R$3.000. Vocês vão ver se essas despesas que vocês estão estimando cabem dentro dessa receita que é 3.000. Enquanto vocês vão fazendo, vão compartilhando com o seu colega para fazer a comparação do que vocês têm. Pense um pouquinho, façam essa comparação, essa organização, e nós já voltamos que eu vou mostrar uma possível solução que poderia ser apresentada. Um tempinho e já voltamos conferir.
Daí, galera, conseguiram organizar? Não, lembraram muito mais do que 10, né? Eu pedi 10 de uma e 10 da outra, tenho certeza que vocês mataram a pau e conseguiram listar muito mais. Não tem problema, foi muito legal. Se você conseguiu ver mais despesa, é mais legal ainda que você está conseguindo ver os detalhes, que vai ser muito importante nos próximos vídeos, tá bom? Vamos ver uma sugestão que eu vi aqui, que eu fiz para vocês compararem o que vocês fizeram, para ver se nós pensamos parecido. Vamos lá, então. Aqui eu tenho uma tabela, ó. As despesas fixas, as despesas variáveis e os valores de cada uma delas. Lembrando em conta aquele orçamento, uma receita de R$3.000. Aluguel, 730. Internet e gás, 159. Celular, 20. Plano de saúde, 120. Prestação do carro 205, ônibus 180, cabeleireiro 25, academia 69, streaming 24, dízimo 15. Despesas variáveis: água e luz 125, mercado 630, padaria e feira 55, medicamento 15, dentista 120, combustível 250, roupas 95, material escolar 28, restaurante 105, game 28. Ele disse assim: professor, não bateu nada com o que eu fiz. Claro, gente, nós somos pessoas diferentes, então não existe uma receita de bolo para você fazer exatamente a mesma coisa. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, que educação financeira é personalizada. A gente vai falar genericamente, mas você vai ter que se adaptar ao seu estilo de vida, às suas condições, as suas necessidades e os seus desejos. Entenderam isso, gente? Então não existe uma receita de bolo, porém a gente vai dar norte, caminhos para vocês seguirem para poder utilizar esses conceitos e ter uma vida financeira bastante feliz. Então, o que a gente trabalhou nesse vídeo, gente? A gente trabalhou os tipos de receita, ou seja, as receitas fixas e as receitas variáveis, falando também que a gente não pode viver sem consumo e que nós temos também direito a ter os nossos desejos de consumo, que eles são salutares, porém a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.